Alô, lotequeiros de plantão, Loteca concurso 1199, com grandes chances de vir acumulada, né? O concurso 1198, já encerrados os jogos, né? Tivemos uma zebra e 3 jogos considerados surpresas. Os outros jogos dentro da normalidade e a maioria dos favoritos se confirmaram, né? Chances de acumular, mas também há possibilidades aqui de termos ganhadores. Eu acho até grandes possibilidades, né? Ao mesmo tempo que tem chances de acumular, as chances também de haver ganhadores é grande, né? Esse concurso 1199 que ocorrerá neste meio de semana é muito difícil mais uma vez, né? Com jogos pelo Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, jogos pela Copa Espírito Santo, que são sempre jogos difíceis de analisar, jogos pela Gold Copa, né? Gold Cup, que chama em inglês, que está acontecendo, de seleções, jogos difíceis também, muito difíceis, e a Copa também boliviana, né? Da Bolívia. E um jogo pela Copa Paulista entre Botafogo de Ribeirão Preto B, né? A equipe B do Botafogo de Ribeirão Preto e União São João de Araras pela Copa Paulista. Ou seja, jogos muito difíceis para serem analisados. A enquete aqui, que está aqui acontecendo no site, né? Estão acontecendo enquetes em sites. Nesse site aqui a enquete nos mostra que o jogo mais equilibrado é o jogo 8, até por falta de informações sobre esse jogo, essas equipes. O jogo entre Linhares, do Espírito Santo, e Rio Branco. É o 11º contra o 10º dessa Copa Espírito Santo. Jogo mais acirrado aí, as colunas estão dentro da normalidade, né? A maior zebra aqui, no caso, seria o Curaçao vencer Honduras, né? 6,25%, ou então El Salvador seria a maior zebra, vencer Canadá, e a maior de todas, o Sun vencer o Dortmund, né? O Borussia Dortmund, 82% estão indo dele, está dando super favorito contra o Ulsan da Coreia do Sul, que apenas 4,44% estão indo Ulsan. Em seguida, vou vir com meus palpites para esse concurso 1199. Agora, vamos para os meus palpites para esse concurso 1199 e o jogo 1 entre Los Angeles e Flamengo. Flamengo já classificado em primeiro do grupo. Vou usar 5 duplos nesse joguinho. É jogo arriscado aqui do Flamengo não confirmar a vitória. O Flamengo é favorito, claro. O Los Angeles já perdeu no seu grupo de 2 jogos, mas o Flamengo já está relaxado, classificado, garantido em primeiro lugar no grupo. E aqui um empate é provável. Então eu vou usar um duplo aqui. Vou de empate e Flamengo, né? O Flamengo, mesmo que perca o jogo, já está garantido em primeiro lugar do grupo, por conta do confronto direto com o Chelsea, que o Flamengo venceu. É o critério de desempate nesta competição, nessa Copa do Mundo de Clubes. Então, eu vou aqui arriscar um duplo, vou de empate e Flamengo para garantir aqui o acerto desse jogo. É o resultado mais provável, um desses dois resultados. Dificilmente o Los Angeles irá vencer o Flamengo. Flamengo já classificado em primeiro, pode entrar relaxado e empatar esse jogo, mas eu vou também na coluna 2, coluna do meio, coluna 2 no jogo 1, usei meu primeiro duplo. Jogo 2, entre Panamá e Jamaica. Aqui jogo entre seleções, né? O Panamá enfrentando a Jamaica, os últimos confrontos entre essas equipes. A Jamaica venceu em casa por 1-0 e o Panamá venceu por 3-2 na Copa do Mundo de 2022, né? Foram os 2 últimos jogos. No geral, nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias do Panamá e 2 vitórias da Jamaica. Geralmente quem joga em casa vence o jogo, né? Com exceção do jogo de 2021. Que o Panamá venceu a Jamaica fora de casa. O Panamá leva ligeiro favoritismo aqui, está em primeiro nessa competição, e eu vou de coluna 1 no jogo 2, Panamá. Jogo 3, Guadalupe, quarto colocado, contra Guatemala, que está em terceiro na mesma competição. Jogo difícil, porque a Guadalupe joga em casa, né, enfrentando o Guatemala. E é um jogo difícil. Os últimos 2 jogos entre essas equipes foram uma vitória de Guadalupe, fora de casa, por 2-1,
E depois o Guatemala, jogando fora, venceu por 3-2. Ou seja, o mando de campo aqui não faz muita diferença. Eu vou abrir um duplo aqui. Vou de coluna 1 e coluna 2. Sabendo que o empate também pode acontecer. Mas como estou usando duplos, não estou usando triplos, vou de duplo aberto nesse jogo. Acredito que as equipes irão jogar para vencer essa partida. Jogo 4, entre Esperance, da Tunísia, e Chelsea, pelo grupo do Flamengo, né? O Chelsea precisa confirmar sua classificação. Até mesmo com empate, se confirma aqui em segundo lugar no grupo, né? Precisa aí pelo menos empatar esse jogo, mas eu acredito que o Chelsea, depois dessa derrota para o Flamengo, irá jogar com tudo essa partida para vencer. É um confronto inédito, essas equipes nunca se enfrentaram, e eu vou de Chelsea, coluna 2 no jogo 4. Jogo 5, Honduras e Curaçao. Também jogo entre seleções, né? Honduras precisa vencer por jogar em casa. Honduras está em segundo no grupo e Curaçao em terceiro, né? Honduras enfrentou essa equipe 3 vezes nos últimos anos, de 2019 para cá. Venceu uma vez só e perdeu 2. O último jogo foi em 2022 pela Liga das Nações da CONCACAF e Honduras perdeu em casa por 2-1. Honduras, que nos últimos 5 jogos em casa venceu os 4. Eu vou arriscar aqui em Honduras. Honduras precisa mostrar sua força aqui contra Curaçao. Curaçao, que nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 3, né? Eu vou aqui de coluna 1 no jogo 5, Honduras. Jogo 6, Canadá e El Salvador. Canadá é uma equipe bem mais forte do que El Salvador. A equipe do Canadá enfrentou El Salvador 5 vezes, venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas um jogo, que foi em 2017. O último jogo foi em 2022. E a equipe do Canadá venceu por 2-0 El Salvador. Então eu vou de Canadá, coluna 1, no jogo 6. Jogo 7, Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo B, né? Está jogando com a equipe reserva. A equipe não é a equipe titular. É alguns jogadores do Sub-20 e alguns jogadores que não estão sendo aproveitados na competição nacional. E está jogando essa Copa Paulista com sua equipe B, né? Botafogo de Ribeirão Preto B enfrentando União São João, que está usando sua equipe principal. Há muito tempo essas equipes não se enfrentam, não tem aqui histórico recente de confrontos. O Botafogo B não vem muito bem, perdeu seu último jogo por 3-1, né? A equipe do União São João, seu último jogo, perdeu por 1-0 também, jogando em casa. O Botafogo vem também de derrota fora de casa por 3-0, perdeu por 3-1 e 3-0, né? Para a Inter de Limeira. Aqui para mim é um jogo dificílimo. Tudo pode acontecer, mas eu vou fechado aqui, coluna do meio e coluna 2. Por quê? Porque a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto não está usando sua equipe principal, então é muito arriscado aqui confiar no Botafogo B, né? Não é a equipe principal do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Até porque a equipe principal do Botafogo de Ribeirão Preto não está disputando a competição nacional, né? O Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo 8. Linhares do Espírito Santo e Rio Branco. Aqui é a Copa Espírito Santo, dificílima. O Rio Branco, as últimas 4 vezes que enfrentou o Linhares, não perdeu nenhum jogo. Houve um jogo em 2020 que o Rio Branco venceu por 10-0. Esse ano não se enfrentaram ainda. O ano passado se enfrentaram 3 vezes e foram 2 empates em 1-1 e uma vitória do Rio Branco fora de casa por 1-0. Os últimos 5 jogos dessa equipe Linhares em casa foram 4 derrotas, 3 goleadas. A equipe sofreu, empatou apenas um jogo, enquanto o Rio Branco fora de casa vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Jogo difícil de ser analisado, essas equipes aqui, poucas informações, né? Mas aqui, na minha opinião, o Rio Branco é favorito, mesmo não estando muito bem na competição, está apenas em 10º, enfrentando o 11º. O Linhares, nos últimos 5 jogos em casa, sofreu 4 goleadas, então não dá para acreditar aqui na vitória dessa equipe. Então eu vou de coluna 2 no jogo 8. Jogo 9, Borussia Dortmund e o Ulsan, da Coreia do Sul. Aqui é pelo grupo do Fluminense, Copa do Mundo de Clubes. O Borussia Dortmund, franco favorito aqui, precisa vencer para se confirmar em primeiro no grupo, né? Vai disputar em saldo de gols com o Fluminense, né? Que no momento é o líder. Então vai fazer de tudo aqui para ganhar de goleada. Esse jogo eu vou de coluna 1 no jogo 9. Muito favorito o Borussia Dortmund nesse jogo.
Jogo 10 pelo mesmo grupo, Mamelodi e Fluminense. Aqui também pela Copa do Mundo de Clubes, o mesmo grupo do Borussia Dortmund. Essa equipe do Mamelodi vendeu caro a derrota para o Borussia Dortmund, perdeu por 4-3, né? Estava perdendo por 4-1, foi buscar quase um empate, perdeu por 4-3. A equipe venceu um jogo no grupo, né? Venceu o Sam por 1-0 e tem chances ainda de classificação. Vai fazer de tudo para complicar a vida do Fluminense aqui. Fluminense que joga pelo empate para se classificar e precisa vencer e fazer saldo para continuar em primeiro lugar no grupo, né? O Fluminense é o líder, mas o Borussia Dortmund vai fazer de tudo para vencer o Sam por goleada para assumir a liderança. Então, um jogo difícil aqui, viu? Eu vou arriscar aqui um duplo aberto. Acredito que as duas equipes vão jogar para vencer, né? A vitória interessa aos dois, o empate não é interessante para nenhum. O Fluminense até se classifica com empate, mas vencendo o jogo e principalmente abrindo diferença de gols, o Fluminense pode terminar em primeiro no grupo. E já o Mamelodi vai para cima com tudo para conseguir essa vitória, para se classificar, né? A equipe tem 3 pontos, vencendo vai a 6, tiraria o Fluminense, né? Porque provavelmente o Borussia Dortmund vencerá o Sam, tanto que eu fui de coluna 1 no jogo anterior, o jogo 9. Então, jogo 10, duplo aberto, coluna 1 e coluna 2, as duas equipes precisam vencer. Todas as duas têm interesse na vitória nesse jogo 10. Jogo 11, Linense e Monte Azul, aqui pela Copa Paulista também. O Linense, que nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. O Monte Azul, nos últimos 5 jogos fora de casa, foram 3 empates e 2 derrotas. A equipe está jogando a Copa Paulista e também o Campeonato Brasileiro da Série D, 4ª divisão do Brasileirão. O Linense, jogando em casa, leva um favoritismo, né, por jogar em casa. A equipe só perdeu um jogo nos últimos 5 pelo Campeonato Paulista da Série A2. Esse jogo é pela Copa Paulista. É o 5º colocado Linense contra o 3º Monte Azul. Monte Azul é uma equipe que nos últimos 5 jogos, contando casa e fora, venceu 3 jogando em casa e perdeu 2 jogando fora. Ou seja, fora de casa a equipe não tem tido bom aproveitamento. Jogando em casa é mais favorito. Jogo difícil. Eu vou arriscar aqui na coluna 1, porque a Linense joga em casa e o Monte Azul não tem um bom aproveitamento fora de casa. Coluna 1 no jogo 11. Jogo 12. Real Noroeste, 4º colocado, enfrentando o Serra, que é o 8º colocado na Copa Espírito Santo. O Real Noroeste nos últimos 5 jogos perdeu apenas 1 jogando em casa. Foram 2 empates e 2 vitórias. Já o Serra, nos últimos 5 jogos fora de casa, foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O confronto direto entre essas duas equipes mostra que o Serra e o Noroeste empataram os últimos 2 jogos, né? Pela Série D do ano passado. Foi 0-0 e 2-2. Em 2024 também se enfrentaram pelo Capixaba, Campeonato Capixaba, e foi 5-1 para o Real Noroeste, jogando em casa. O Real Noroeste, jogando em casa, vence os jogos na maioria das vezes, né? Mas aqui no momento é favorito, né? Com certeza para esse jogo. A equipe também está disputando essa competição com força máxima. E eu vou de coluna 1 no jogo 12 também. Jogo 12, coluna 1. Real Noroeste favorito, na minha opinião. Jogo 13. Guabira, da Bolívia, enfrentando o Petroleiro. Aqui é competição Oriente Petroleiro, é da Bolívia também. É uma competição boliviana esse jogo. E os últimos 5 jogos entre essas equipes, o Oriente Petroleiro venceu por 3-1, o Guabira no último jogo pelo Campeonato Boliviano venceu por 3-1 fora de casa, mas se enfrentaram também pelo torneio amistoso de verão e o Guabira venceu por 4-2. 4-2 e houve também uma vitória do Oriente Petroleiro por 1-0. Então, muito acerramento nesses jogos. Nos últimos 5 jogos não houve empate, só um ou outro vence. E é aqui onde eu vou arriscar meu último duplo e vou de duplo aberto, coluna 1 e coluna 2 no jogo 13. Jogo 14, Internazionale da Itália enfrentando o River Plate da Argentina. Esse grupo aqui ainda está embolado, né? O River Plate tem 4 pontos, a Inter de Milão também, né? O River Plate venceu sua estreia por 3-1 e depois empatou 0-0. A Inter de Milão empatou 1-1 e venceu o último jogo por 2-1. Ou seja, o empate aqui interessa mais ao River Plate, né? Terminaria na frente da Inter de Milão
por conta do saldo de gols. Eu acredito que a Inter de Milão irá para cima, né, para vencer esse jogo do River Plate, mas não será um jogo fácil. A Inter de Milão não tem feito bons jogos. Esse jogo tem muito cara de empate, mas se a Inter de Milão jogar mesmo, tem grandes chances de vencer. Eu vou arriscar na coluna do meio, empate nesse jogo. Acredito que o River Plate consegue segurar a Inter de Milão. Não vive um bom momento a Inter de Milão depois que perdeu a final da Champions por 5-0. Nesse Mundial empatou 1-1 com o Monterrey do México na estreia, a Inter de Milão, e venceu com muito sufoco por 2-1 a fraca equipe do Urawa, do Japão, no último minuto. Então o River Plate dá para segurar esse empate e terminar na frente no grupo da Inter de Milão e se classificar. Então, boa sorte a todos, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Hoje ainda vou colocar os shorts com o resultado da loteca 1198, o rateio oficial, se houve ganhadores ou não, se acumulou ou não. À noite eu colocarei de tardezinha, né, de 5 da tarde até 6. Boa sorte a todos. Deixem seu like aí, comentem o vídeo. Loteca rumo aos 14, jamais desistiremos.